Um dos maiores desafios da nossa vida moderna é exatamente o de aliar a comunicação com a ciência. E isso tem sido especialmente um problema no curso desta pandemia que se iniciou ano passado. Então, o nosso projeto Saúde de Verdade, ele nasceu justamente de nós termos aceitado o desafio de aproximar a ciência médica da boa comunicação. E cada vez mais entendemos que isso é necessário, especialmente aqui nas redes sociais, onde tanta gente como você busca por informações confiáveis. Esse vídeo está sendo gravado neste momento, no dia seguinte ao que a nossa agência de vigilância sanitária, a Anvisa, publicou a nota técnica recomendando a suspensão imediata do uso da vacina Oxford AstraZeneca em gestantes. E isso já gerou uma série de reações aqui em vários canais, em várias páginas, daquelas pessoas que falam contra a vacina, como se ser contra ou a favor da vacina dissesse respeito a algum lado político ideológico, como se alguém que realmente se interessa em valorizar a vida deva ser a favor de um remédio e ser contra o outro. Então, não é assim que funciona, pessoal. A medicina e a verdadeira ciência, ela evolui de maneira imparcial e vários fatos, vários acontecimentos que por ora estão sendo tratados como algo inusitado, como algo politizado, são coisas ou são características naturais da evolução da ciência médica. Por exemplo, a Anvisa ou qualquer outro órgão regulador recomendar uma suspensão ou a interrupção temporária até segunda ordem de qualquer tratamento, de qualquer vacina, acontece porque enquanto este novo tratamento em questão está em fase de farmacovigilância, esse é o nome técnico, é natural que o menor sinal de efeito colateral grave seja um indicativo de se parar para se realizar uma apuração do fato em questão. Em relação à AstraZeneca Oxford, a vacina, esse imunizante que é um dos disponíveis em nosso país, ter sido recomendado de se parar o seu uso nesse dia 10 de maio, foi o fato de que uma gestante no Rio de Janeiro veio a falecer após o uso dessa vacina. E até que se prove relação de causa e efeito, que é apenas um indício, a Anvisa procede dessa maneira. Do mesmo modo que outras agências reguladoras de países da Europa recomendaram a interrupção temporária da mesma vacina pela possibilidade desta vacina estar associada com casos de trombose, e a gente já falou aqui em nossos canais que esse risco ele é infinitamente inferior ao risco da própria doença causar a trombose, e por isso que não se justificava esse pânico, esse medo exagerado. Em relação ao uso em gestantes, eu quero deixar claro que a própria bula, a orientação da vacina, não recomenda o seu uso em gestantes de maneira disseminada e sem avaliação médica, exatamente pelo fato de que este grupo de pessoas, as gestantes, que tem características muito peculiares, inclusive de imunidade especialmente menor, esse grupo não foi testado nos trabalhos de aprovação dessas vacinas. Então, a bula, aquele papelzinho que vem lá na caixa do remédio, não recomenda a vacinação de gestantes, nem de nutrizes, pessoas que estão amamentando, sem o julgamento individualizado do médico. Então não há nada de excepcional nessa recomendação. E eu fiz questão de vir aqui falar com vocês porque eu já, na manhã de hoje, do dia 11 de maio, eu já comecei a ver uma série de versões
como que justificando que tem que se fazer tratamento precoce e não tomar vacina, como se essa polêmica ou essa luta ideológica nunca fosse passar. Eu quero finalizar aqui esse vídeo lembrando das diferenças entre as principais vacinas, que é outro assunto bastante comum e necessário e buscado por você nas redes sociais e nos sites de informação. E o Saúde de Verdade, esse portal que se propõe a ser uma fonte, sim, de informação confiável, conectada e contextualizada, não pode deixar de falar sobre isso. A vacina Coronavac, possivelmente a que a maioria das pessoas estão tomando aqui em nosso país, ela é uma vacina que utiliza a tecnologia do próprio vírus que foi cultivado em laboratório. Ele foi então inativado, atenuado com calor, com algum produto químico. Existem algumas formas de se inativar o próprio vírus e esse vírus então morto, enfraquecido ou atenuado, ele passa a ser a origem da reação imune quando administrado a pessoas. Essa tecnologia não é peculiar da vacina Coronavac, várias outras vacinas já de muito conhecidas por nós utilizam esta forma de produção. E pode acontecer que sintomas semelhantes à doença durante esse processo de geração de imunidade aconteçam, o que não quer dizer que a vacina faça mal. A outra vacina, essa que talvez seja mais polêmica e que já foi envolvida em 2 momentos de discussão, que é a Oxford, ela utiliza um outro tipo de tecnologia, mas que também utiliza o próprio vírus. É um vírus diferente, normalmente um vírus às vezes até um vírus não humano, chamado de vetor viral. É um vírus diferente do que causa a doença em questão, mas esse vírus é modificado geneticamente de forma a gerar em nosso corpo a mesma reação imunológica de defesa que o nosso corpo geraria ao ter contato com o coronavírus. E essa reação prévia gera defesa e imunidade que protege o nosso organismo quando houver um eventual contato, e essa é uma outra maneira de se chegar ao objetivo comum de imunidade. Então, Coronavac, vírus inativado, Oxford, AstraZeneca, assim como a Sputnik, que é uma outra vacina de produção russa, que talvez você já tenha ouvido falar, que não está até o momento ainda aprovada aqui para uso no Brasil, também utiliza essa tecnologia de vetor viral. Existem outras vacinas, inclusive a Pfizer, que está chegando para a gente mais recentemente, assim como uma outra que é a Moderna, que são vacinas, essas 2 últimas, que não utilizam o vírus propriamente, e sim partes dele. Podem ser partes da superfície do vírus ou partes do código genético, do DNA, ou mais especificamente do RNA do vírus, para que essas partes virais, ao serem administradas em nosso corpo, gerem a tão desejada reação imune. Eu explico um pouco mais sobre esses mecanismos lá dentro do nosso portal Saúde de Verdade, da mentoria Saúde de Verdade, que acaba de receber uma nova turma essa semana, mas é fácil entender que quando uma vacina utiliza essas partes de vírus para gerar imunidade, elas têm uma menor chance de causar sintomas ou um quadro semelhante à doença original. Por isso que essas vacinas com tecnologia mais recente, que utilizam partes de vírus, elas são mais seguras ou tendem a ser mais seguras para o uso em pessoas, mesmo que tenham algum grau de imunoinsuficiência ou imunodepressão, como é o caso da gestante. E isso é uma coisa que a gente tem visto e acompanhado em vários estudos, um deles é esse aqui.
Um trabalho científico publicado há menos de um mês e que avaliou justamente a eficácia destes novos tipos de vacina que utilizam a tecnologia do RNA mensageiro, o código genético do vírus, para gerar a imunidade em pacientes gestantes e que estão amamentando. Mas não quer dizer que essas vacinas sejam as únicas que possam ser utilizadas, até porque elas não estão disponíveis ainda amplamente em nosso país. Essas vacinas também, que utilizam partes do vírus para gerar imunidade, elas têm uma logística de aplicação muito mais complexa. Para vocês entenderem, a vacina da Pfizer, ela deve ser conservada a uma temperatura de menos 75 graus centígrados. Imagine a logística de manter em supercongeladores ou freezers em um país de dimensões tão grandes quanto o Brasil. A outra vacina que também tem essa mesma tecnologia que eu citei aqui, a Moderna, ela é um pouco mais estável, ela pode ser conservada a menos 20 graus, não tanto quanto a da Pfizer, mas também isso são temperaturas negativas que não são conseguidas em isopores ou com alguns cubos de gelo. Então, a aplicabilidade, a execuibilidade, a facilidade do transporte, a logística de uso é bem mais complicada com esses tipos mais recentes de vacina. Então, nós fizemos esse vídeo aqui para que vocês entendam que, diante de qualquer tratamento médico, existem vários aspectos que devem ser considerados e que a vacina Coronavac, a vacina Oxford AstraZeneca, que são as que são mais utilizadas aqui no nosso país até o momento, sim, elas são a resposta para a saída, para o fim dessa crise sanitária que ainda estamos vivendo. Uma doença que já matou mais de 400 mil pessoas só aqui em nosso país e por isso merece toda a atenção, toda a ação e toda a conscientização possível. Não acreditem em perfis, em autores ou em influenciadores que insistem em criar um clima de bairrismo. Eu contra eles, você contra mim e assim por diante. Então, encarem com naturalidade a recomendação de interrupção de alguma das vacinas disponíveis como sendo uma sinalização de que o órgão regulador está atento e, a qualquer dúvida, não hesite, não pense duas vezes em consultar o seu médico, a sua médica e no que nós pudermos ajudar, nós aqui do projeto Saúde de Verdade, nós estamos à disposição com nossos canais abertos para esclarecer dúvidas. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu aproveito para te pedir para que se inscreva em nosso canal, para que ative no sininho aqui abaixo a notificação, porque toda vez que um novo vídeo útil como esse for produzido, você vai ser sinalizado. E se você achar que vale a pena, compartilhe na sua família e entre os seus amigos esse nosso esforço de te informar melhor. Desejo saudações de saúde e até um próximo vídeo aqui em nossos canais.